Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Rodrigo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e eu vou trazer para vocês agora algumas das opções táticas que o Renato tem com todos os reforços. Davi Luiz, Andreas Pereira, Kennedy, tá? E para você que não conhece o canal, se inscreve no canal, deixa seu like, isso é muito importante, valeu? Para começar aqui, para ilustrar para vocês, eu vou começar com o time que o Flamengo vem jogando, que teoricamente é o time titular antes dos reforços, tá? Que era o Isla na direita, Gustavo Henrique, Bruno Viana, Felipe Luiz na esquerda. Aqui nos dois volantes, os dois meias, né, Arão e Diego. Na direita, Everton Ribeiro, centralizado Arrascaeta, Bruno Henrique pela esquerda. E o Gabigol no ataque. Sempre tem uma variaçãozinha, porque o Renato usou o 4-2-3-1 e uma modelação mais para 4-2-2-2. Quando o Flamengo ataca, fazer esse movimento, Bruno Henrique mais aberto, Arrascaeta aqui fazendo essa zona aqui do meio campo, sendo um meio atacante, Gabigol, Everton Ribeiro mais centralizado. Então quando o time avançava com o Isla pela direita, o Arão um pouco mais recuado em relação ao Diego, e o Gustavo Henrique vinha um pouco aberto pela direita, Bruno Viana centralizado, e o Felipe Luiz aqui um pouco mais recuado do que o tradicional. Desde o Rogério Ceni é assim, né? Mas ele ali pela esquerda, com o Renato ele faz um pouco mais de incursões aqui pelo lado esquerdo. Então, a primeira coisa que eu acho que vai acontecer nesse time, tá, é o Thiago Maia ganhar essa posição do Diego. Então aqui no Diego, nós vamos colocar o Thiago Maia. Eu acredito muito que o Thiago Maia seja titular e eu vou explicar o porquê que o Thiago Maia vai ser esse titular dessa posição. Então, quando o time vai recuar, né, vamos colocar aí na planta base do time um 4-4-2, 4-2-2-2. Então, já de cara, esses dois reforços aqui, né? No caso, o Rodrigo Caio, porque voltou de lesão, e uma contratação que é o Davi Luiz, com o Thiago Maia, que já está um tempo no clube, mas ainda não é o titular. Então, acredito que o Thiago Maia vai ganhar essa posição. Com o primeiro reforço vai ser o Davi Luiz ganhando essa posição como zagueiro, e isso acho que todo mundo concorda. Então, quando o time avança para o ataque também, nós vamos colocar aqui o Mateuzinho. Eu acredito que o Mateuzinho vai ganhar essa posição do Isla, tá? O Isla vai virar banco, como ele falou, vai se aposentar, eu não sei. E fazendo esse movimento aqui, o Arão vindo um pouco mais para a direita. Se vocês repararem nos jogos do Flamengo, quando o Isla ou o Mateuzinho desce muito, o Arão geralmente ele fica um pouco mais recuado pela direita para fazer uma contenção ali, para ajudar, até porque o Felipe Luiz muitas das vezes vem fazendo a construção de jogo por dentro. Então o Arão faz essa função ali para proteger o lado direito, que é o lado que fica mais protegido. Que você tem aqui Davi Luiz e Rodrigo Caio, com o Arão aqui fechando o lado direito do sistema defensivo do Flamengo. Muitas das vezes ele faz isso. Então vamos recuar o time aqui. E uma outra opção que o Renato tem é, quando o Everton Ribeiro estiver cansado, não puder jogar, entrar o Vitinho, tá? Já com Davi Luiz e Rodrigo Caio. Eu acredito também que pode acontecer muito isso, que o Vitinho rende muito bem aqui pela direita. Uma outra substituição que sempre acontece muito, acho que é o substituto natural, é o Michael, por causa da velocidade e do bom momento que está vivendo. Ele entrar no lugar do Bruno Henrique, quando o Bruno Henrique se machucar, infelizmente, ou quando o Bruno Henrique precisar ser substituído, porque está cansado, muitos jogos, e de repente o Renato resolver tirar, até quando o resultado estiver muito bom. O Flamengo estiver jogando bem e de repente precisar de um descanso, o Bruno Henrique sai e entra o Michael. Então fica aqui Mateuzinho, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz. No meio, Arão, Thiago Maia. Aqui Vitinho, Gabigol, Arrascaeta e Michael. Tá? Agora eu vou falar do Andreas. O que acontece? O Renato tem usado o Andreas no meio, mas se eu não me engano, ele não jogou junto com a Arrascaeta, ele estando no meio e o Arrascaeta jogando ali próximo ao Gabigol, fazendo aquela função junto com o Bruno Henrique. Eu acredito que pelas características do Andreas, ele vai ser um substituto natural do Arrascaeta. Quando o Arrascaeta não jogar, o Andreas vai jogar nessa posição, até porque também o Andreas jogou com o Thiago Maia sem o Arão, e tirar o Arão do time, é claro, o torcedor quer o melhor pro time. Então, tira o Arão, bota um, mas tem a gestão humana, tem a gestão de relacionamento ali, que muitas vezes você não pode tirar um jogador, simplesmente um jogador que está bem e que o time funciona muito bem com ele, você tirá-lo. Eu vejo outra opção para o Andreas entrar nesse time, é aí ou uma outra, que eu vou explicar mais à frente.
No caso é o Arão não podendo jogar. O Arão não podendo jogar, eu acredito que o Arrascaeta jogando, quem vai fazer essa função desse segundo volante ali para a saída de bola é o Andreas. Aí sim, porque você pegar no lugar do Arrascaeta, se eu falasse isso eu tô maluco, né? Ele não vai. Então eu acredito muito que no lugar também tirar o Arão não, ou jogar Arão e o Andreas. Mas eu vejo que pelas características de jogo, né, defende bem e avança bem, ataca bem, acredito muito que o Thiago Maia vai ficar com essa posição. Mas é uma opção que o Renato tem, podendo jogar com Andreas e Thiago Maia, né, o Everton Ribeiro pela direita, a Arrascaeta vindo um pouco mais centralizado, fazendo aquela função ali perto, mais próximo ao Gabigol, com o Michael, caso o Bruno Henrique esteja machucado, Michael entrando ali pelo lado esquerdo do Flamengo. E caso o Arrascaeta não possa jogar, também como já aconteceu, é ter essa opção aqui, o Arão sendo aquele volante, né, que tem um bom toque de bola, mas fica um pouco mais recuado, o Thiago Maia fazendo a transição defesa-ataque, e o Andreas sendo esse jogador na função do Arrascaeta, que vai jogar mais próximo ali do Gabigol e também vai trabalhar a bola para fazer a distribuição do jogo. Também acredito que o Andreas capaz de fazer isso, eu acredito que é a posição onde que ele melhor se encaixa dentro do estilo de jogo dele. Nada impede ele aprender a jogar como o segundo volante, não tem problema. Mas eu acredito que essa aí é o mais ideal. Tá? Você tendo Thiago Maia e Arão, que são dois jogadores que sabem jogar, mas também sabem marcar. Inclusive eu acho que o Thiago Maia marca muito bem. Matheusinho vindo pela direita, o Everton Ribeiro puxando os contra-ataques ou puxando o ataque em velocidade vindo mais por dentro, Gabigol, como ele já vem fazendo pela direita, o Andreas fazendo essa função do Arrascaeta entre estar uma hora no ataque, estar uma hora na armação, e o Michael. Isso é uma opção que eu estou falando para vocês aí, caso o Bruno Henrique não possa jogar, mas o natural da posição é o Bruno Henrique. Uma ideia de substituição também, quando precisar jogar com mais reservas, é o Vitinho fazendo a função do Everton Ribeiro, porque o Vitinho tem uma qualidade técnica um pouco melhor que a do Michael. Acho que ele tem mais qualidade técnica. O Michael é um jogador mais de velocidade, então às vezes você colocar o Michael aqui na posição do Vitinho para substituir o Everton Ribeiro, dependendo da proposta de jogo, não vale muito a pena. Eu também coloquei aqui o Kennedy, né, que eu aposto muito no Kennedy pela esquerda. Até porque o Kennedy no Granada eu vi às vezes que ele jogou pela direita e ele não jogou muito bem. Tá? Ele foi até substituído nas ocasiões que jogou pela direita. Ele não era, meu Deus, um titular, mas eu acredito que ele pela esquerda vai render mais do que pela direita. Mas nada impede, é um outro momento, é um outro clube, seu país de origem, de repente está precisando de uma motivação e de repente ele pode até vir também, quem sabe, né, com todos esses jogadores que o Flamengo tem, desempenhar um bom papel ali pela direita, havendo necessidade. Uma outra opção é o Ramonzinho sendo substituto natural do Felipe Luiz. Tá? Nós continuamos aqui com um sistema defensivo que eu acredito que o Davi Luiz seja esse zagueiro que vai segurar a onda ali da zaga e também às vezes revezando com o Rodrigo Caio. De repente o Rodrigo Caio fica mais centralizado, uma hora o Davi Luiz vem mais pela direita. Acho que depende muito também do time que está jogando, que o Flamengo esteja jogando contra. Nem que seja, não é porque é um time fraco ou um time forte, mas acho que por uma análise que o Renato possa fazer, a comissão técnica possa fazer, falar, olha, uma subida do Davi Luiz aí é muito eventual, é muito bom. Não, vamos segurar o Davi Luiz. Então acredito que a princípio o Davi Luiz vai ser esse grande xerife aí do sistema defensivo do Flamengo. Outro também que a gente já está acostumado é o Pedro. Então o Flamengo teria Ramon, Davi Luiz e Rodrigo Caio mais pelo sistema defensivo. Ramon, como sempre, fazendo um pouco o papel que o Felipe Luiz faz. Thiago Maia e Arão no meio, com Andreas e Vitinho mais na armação, com o Kennedy e o Matheusinho abertos. Com o Pedro sendo um jogador mais centralizado de área. E o Pedro ele tem uma característica diferente, que ele é um jogador mais estático do que o Gabigol. O Gabigol ele tem mais movimentação, porém o Pedro finaliza melhor que o Gabigol. E para mim são atacantes bem diferentes. Um tem até mais características de centroavante, que é o Pedro, e o outro é mais uma característica de atacante, que é o Gabigol. Colocando aqui um time basicamente todo reserva, eu só que eu deixei o Rodrigo Caio e o Davi Luiz por enquanto. Eu vou armar um outro time totalmente reserva, porque são jogadores que precisam de
mais tempo de jogo. O Rodrigo Caio ficou muito tempo parado porque ele tá machucado. O Davi Luiz também, que tá sem o ritmo. Mas aqui nos treinos dizem que ele tá correndo, tá jogando e manteve a forma física. É um jogador que não comete excessos. Então eu acredito muito que ele precisa mais de tempo de jogo. E a gente vai ver muito essa dupla de zaga aí jogar, o Rodrigo Caio estando bem fisicamente. Com o Ramon, Davi Luiz, Rodrigo Caio e Matheusinho, os 4 jogadores prioritariamente defensivos. O Diego Alves no gol. O Arão sendo o homem que fica na frente da zaga. E principalmente se vocês repararem, quando o Pedro joga, o Flamengo geralmente joga num sistema mais 4-1-4-1. Até porque o Pedro, para fazer essa pressão, o pressing, né, ele não tem muito essa característica de velocidade, vacilar, morder, marcar. Ele até ajuda, ele tenta, dá para ver que ele tenta, mas não é a praia dele. Tá? Ele é mais um centroavante nato. Então o Renato fica com essa opção de ter o Thiago Maia e o Andreas, né, nessas duas saídas de bola, nesses 2 jogadores que ficam na armação, Michael pela esquerda, Vitinho pela direita e Pedro mais centralizado. Isso o Flamengo jogando num 4-1-4-1. Então vou colocar aqui para vocês agora, para a gente ter uma base, o time base de um time reserva, teoricamente reserva, contra o time titular, sem essas alterações que eu falei. Então nós temos aqui o Matheusinho, que ainda não é o titular, né? No caso ainda teoricamente é o Isla, vem sendo substituído. Gustavo Henrique, que possivelmente ele vá para o banco, né? Tem o Léo Pereira, que não é que eu esqueci, mas eu não acredito que nesse time, tanto com o desempenho do Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Davi Luiz e até o próprio Bruno Viana, não acredito que o Léo Pereira seja o zagueiro, talvez até reserva, eu não acredito nisso, tá? E o Ramonzinho pela lateral esquerda, sendo aí o substituto. Então nós temos aqui Thiago Maia e André, os 2 caras ali que já jogaram no meio, hipoteticamente ainda deixando o Diego numa posição que é pra gente fazer uma comparação, mas depois eu vou fazer uma alteração. Então, Michael aberto pela esquerda, Kennedy aberto pela direita, o Vitinho sendo um jogador de armação e o Pedro sendo o centroavante. E nisso também, como nós vimos, pode ser nesse sistema e também pode ser no sistema 4-1-4-1. Então, em teoria, tá? Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz são os 4 jogadores de defesa. Agora, Arão e Diego são os 2 jogadores de meio campo. Nós temos aqui Bruno Henrique pela esquerda, Everton Ribeiro pela direita, Arrascaeta e Gabigol. A Arrascaeta fazendo aquela função. Eu acredito muito no que vai acontecer nesse time. Vamos supor que esse time jogasse um contra o outro, né? Os 2 times fazendo um contra. Reserva versus titulares. Isso na teoria, porque vai ter algumas alterações ali. As formações ficariam assim. Então nós vamos ter aqui Rodrigo Caio, Davi Luiz, o Felipe Luiz, Arão, Diego, Everton Ribeiro vindo por dentro, Arrascaeta naquela armação, Gabigol aqui no ataque, o Isla vindo mais aberto. Aqui o Bruno Henrique pela esquerda, sumiu o nomezinho dele aqui, mas aqui é o Bruno Henrique. Aqui já veio o Matheusinho, Michael, Vitinho, Pedro no ataque, Kennedy aberto lá, assim como o Bruno Henrique, Ramon, Bruno Viana e Gustavo Henrique sendo os 3 defensores, o Ramon fazendo aquela função igual do Felipe Luiz. E aqui Thiago Maia e Andreas. Aqui só no Michael tem uma pequena dúvida, que quem faz esse papel aqui é o Everton Ribeiro. Michael também no ataque, não sei, de repente, mas é mais para tentar espelhar um teórico time reserva. E o time titular que eu acredito que vai ser vai ser esse aqui, com Matheusinho, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, são os 4 jogadores de defesa, Everton Ribeiro, Arão, Thiago Maia e Bruno Henrique, os 4 jogadores de meio campo, com Thiago Maia e Arão são os mais centralizados, Arrascaeta e Gabigol. Alguma coisa impede de ser o Andrés? Não, claro que não. Pode ser sim, mas eu acredito muito que seja o Thiago Maia, tá? Ou muitas das vezes, se o Arão não puder jogar, que é muito difícil, às vezes é mais por excesso de cartão, quando chega no limite de cartões, alguma coisa desse tipo, que o Arão não joga, tá? Mas eu vou dar uma sugestão para vocês. Isso aqui é uma ideia. É uma ideia que quando falaram desse jogador em tal posição, também falaram absurdo, é loucura, não sei o que, e depois aconteceu, né?
Então, eu hoje, se sou o Renato, tendo problema na lateral direita, um jogador que já fez a lateral direita é esse cara aqui. O Arão. O Arão começou como lateral direito. E numa necessidade, você tiver que colocar Thiago Maia e Andrés no meio campo e arrumar uma vaga pro Arão, se o Mateuzinho não for bem e o Isla também não estiver bem, porque o Arão marca bem, ele no jogo aéreo ele é muito bom, tá? Acaba o problema da saída de bola pela direita e o Everton Ribeiro vai ter uma preocupação a menos para marcar, sabe que vai ter um jogador atrás dele que sabe marcar, que tem uma boa velocidade para fazer uma cobertura. Então, se vocês amadurecerem a ideia de que o Arão é um bom lateral direito, né, ou melhor, uma boa opção para a lateral direita, pode ser que dê bons frutos ele na direita e consegue ainda colocar Andrés e Thiago Maia. Até porque o Arão é um jogador que se dedica muito e eu tenho certeza que se pedir para ele jogar na lateral direita, ele vai jogar sem reclamar com o Renato. Fui, como sempre, até breve!